Livro dos Espíritos, as Leis Morais, livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Resumo teórico da motivação das ações do homem. Questão 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumido assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não são o fato de uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma experiência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobreviverão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado do espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas, e, no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará utilmente quando estiver baseada no estudo profundo da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á a modificá-la, como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou, e é nisso, como dissemos, que consiste, sobretudo, seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação, se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sobre as próprias provas que escolheu e é para ajudá-la a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é de tal modo reconhecido que, no mundo, se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo, sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano, para se assemelhar ao animal. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em dele se fazer um mérito, e não procura, por isso, gratificar seus órgãos, o que prova que, instintivamente, ele não renuncia, apesar da opinião de alguns sistemáticos, ao mesmo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, tal como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se isso estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria sua inteligência, uma vez que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar uma criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito. Uma semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, uma vez que, com isso,
não seria nem mais nem menos. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele ainda cumpre, por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu, como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência e todas as tendências boas ou más, que a ela não inerentes. Mas aí se detém a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos e sobre as quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhes surgirem. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, uma vez que são a consequência da escolha da existência feita pelo espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, postos que pode depender do homem lhes modificar o curso pela sua prudência. Ela não está jamais nos atos da vida moral. É na morte que o homem está submetido, de maneira absoluta, à inexorável leis da faculdade, porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve lhe interromper o curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmo. Eles proviriam, seja de sua organização física, pela qual não poderia ser responsável, seja de sua própria natureza, na qual pode procurar uma escusa aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é sua falta, desde que foi feito assim. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude, e lhe dizendo que se ele faz mal, cede uma sugestão má exterior, deixa-lhe toda a responsabilidade, uma vez que ele reconhece o poder de resistir, coisa, evidentemente, mais fácil que se tivesse que lutar contra sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu fórum íntimo, como pode fechar a voz material de quem lhe fala. Ele o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não vos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa existente de nossos atos ressalta evidentemente de todo o ensino dado pelos Espíritos. Não somente ela é sublime em moralidade, mas acrescentaremos que ela resgata o homem aos próprios olhos. Ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor, como é livre para fechar sua casa aos importunos. Ele não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que escuta, que julga e que escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos que, apesar disso, o homem não está privado de sua iniciativa. Não age menos por impulso próprio, uma vez que, em definitivo, ele não é senão o espírito encarnado que conserva, sob o envoltório corporal, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, sua fonte primeira na imperfeição de nosso próprio espírito,
que não atingiu ainda a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para se livrar das suas imperfeições pelas provas que nela suporta, e são, precisamente, essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tratarem de o fazer sucumbir nas lutas que empreende. Se ele sai vencedor dessa luta, se eleva, se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma prova para recomeçar e pode durar muito tempo assim. Quanto mais ele se depura, mais suas fraquezas diminuem e menos cede àqueles que o solicita para o mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Todos os espíritos mais ou menos bons, quando estão encarnados, constituem a espécie humana. E como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontram mais maus espíritos do que bons. Eis porque aqui vemos tanta perversidade. Façamos, portanto, todos os esforços para aqui não retornar depois desta estada, e para merecer e repousar no mundo melhor, num desses mundos privilegiados, onde o bem reina sem oposição e onde não nos lembraremos de nossa passagem neste mundo, senão como de um tempo de auxílio.